Bom, gente, atendendo a muitos pedidos, hoje a gente vai fazer o estojo. Eu vou fazer um estojo simples, tá? Com somente uma abertura, na minha máquina reta industrial, porque eu tive muitos questionamentos, muitas dúvidas se daria pra fazer tranquilamente na reta, tá? Então eu tenho que fazer um estojo simples, já vou aproveitar e vou fazer nessa máquina aqui, que sempre foi minha máquina desde o começo. Eu tenho essa máquina já tem uns 10 anos. Nunca deu manutenção, é uma máquina excelente. E há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar com sintético e foi ela que me atendeu até janeiro desse ano, quando eu comprei a transporte duplo. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês de como a gente vai fazer pra costurar no sintético e ter uma qualidade boa, sem sofrimento, tá? Primeira coisa, aqui eu acabei de trocar a linha, ó. Fiz a emenda aqui. Essa aqui é uma linha de algodão, né, de costura tradicional, e essa aqui é a linha de poliamida, tá? Eu tô usando essa marca aqui. Se vocês puderem, comprem essa, porque é a melhor que tem. Ela desliza muito bem, porque tem uma outra que ela é bem grossa. Mesmo você comprar a mais fininha, o fio dela é grosso e ela tem uns resíduos. E isso dificulta bastante pra quem tá trabalhando na reta. Essa aqui, ó, essa marca eu comprei lá na KR Plásticos, tá? Então, se vocês puderem, comprem essa aqui que é maravilhosa. Agora a gente vai encher a linha da bobina com ela, tá? Aqui eu vou pegar uma bobina tradicional, normal, e a gente vai encher. Pra encher, tem uma dica. Não, enche ela bem justa. Aqui, ó, na hora de passar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui atrás, quando você for passar a linha pra encher, você dá 2 voltas, tá? Passa a linha assim, ó, e dê 2 voltas pra poder ela ficar bem justa. O segredo aqui pra encher a bobina e não pular ponto, ficar bem reguladinho, é fazer isso, tá? Colocar a linha bem apertada mesmo. E agora eu vou encher e volto aqui com vocês pra gente regular essa parte aqui do tensor. Aqui na parte da bobina, eu não vou mexer na regulagem, tá? A minha já tá bem justa. Não muito, tá? Não pode ser muito justa, senão os pontos vão ficar feios também. Então, assim, eu vou deixar a mesma regulagem da linha de algodão mesmo, tá? Vou colocar aqui. A agulha que eu tô utilizando é a 14, nem é uma agulha tão grossa. A única coisa é que a gente vai apertar, porque a linha de algodão, a gente tem que usar mais folgadinho aqui, né? Então, ó, ela tá folgada. Não muito, mas tá. Quando eu puxo, ó, ela vem tranquilo. Então eu vou apertar aqui bastante, deixar ela bem justinha, tá? Ó, que você vai puxar e sentir que ela tá firme, tá bom? Porque a linha de poliamida, ela escorrega. Então é interessante que fique bem firme, tá? Vou puxar aqui a minha linha da canelinha. Aqui eu tô com o calcador de Teflon, então eu vou deixar ele por enquanto, pra poder a gente prender as partes principais aqui do nosso estojo. Aqui eu já cortei 2 vezes, tá? No meu sintético. Estruturei com EVA. As medidas, os moldes, tá, meninas? Disponíveis pra vocês lá no nosso PDF, que eu disponibilizei pra vocês, por apenas R$5 somente até hoje, tá bom? Hoje, dia 22 de setembro de 2024. A partir de amanhã, esse valor vai pra R$15, tá bom? Então, agora a gente vai precisar também de forro. Aqui eu tô utilizando o Bagum, tá? E agora a gente vai prender aqui, ó, esse nosso espelho no nosso forro. Vou aproximar bem aqui pra vocês verem. A gente vai fazer só uma costurinha de segurança. Vou aumentar meu ponto, colocar ele no 3,5. Aí vocês vai fazendo teste, tá? Verifica se ficou bom ponto, se a regulagem tá boa. Isso tudo é teste, tá? Mas essas dicas que eu dei pra vocês, já acredito que vocês vão conseguir. O importante é que a linha de poliamida fique bem firme, tanto na canelinha quanto na parte superior. Porque ela escorrega, tá? Então ela tem que ser mais firme. Ó, o ponto da minha, como que tá, ó. Tá vendo? Então, tá certinho, tá um ponto bonito. Então, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer tranquilamente na nossa reta industrial. Aqui eu vou tirar o excesso. Meninas, entre dezembro e janeiro eu fiz mais de 40 kits escolares, todos nessa máquina, tá? Kit escolar composto por mochila de rodinha, estojo e lancheira. Então, assim, dá pra fazer tranquilamente. Tudo é questão de prática. Até na transporte duplo também é prática. Quando eu comprei ela, eu sofri muito, eu não sabia costurar com ela. Então, eu tive que aprender. Então, tudo é praticar. Ó, agora a gente vai prender o outro. Costurinha de segurança, bem na borda. Se você for fazer o estojo triplo, você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora do fechamento, é lógico, porque ele fica bem grosso. Então eu te aconselho a não fazer no linho, que o linho, que é o material que eu utilizei no vídeo, né, do estojo triplo, porque é um material muito grosso. Então, pra quem tá fazendo na reta, tá começando agora, não aconselho usar ele.
utilize o Duna ou o perolizado. O Duna é excelente, ele é bem maleável. Vou desligar a luz, ver se melhora pra vocês visualizarem. Acho que vai ficar melhor, né, meninas? Agora a gente vai aplicar o tão temido vivo, que é o que vocês mais têm dificuldade na reta. Pra fazer o vivo, nós vamos utilizar esse calcador aqui, ó. Sempre indico ele. Ó, o meu tá até gasto, bem velhinho, de tanto que eu já usei. E esse aqui eu já comprei ele 3 vezes ele. Já comprei ele 3 vezes, porque vai, com o tempo ele vai furando aqui, ó. E vai ficando ruim pra costurar. Eu vou utilizar esse aqui, tá? Ele tem uma abertura do lado esquerdo. E vem o parzinho, vem com a abertura do lado direito e do lado esquerdo. Eu confesso que eu nunca usei a do lado direito, só essa daqui. Então a gente vai trocar aqui o calcador. Vou passar minha linha aqui por baixo. E agora a gente vai encapar o nosso vivo. A medida também do vivo tá tudo descrito pra vocês lá na apostila, tá bom? Aqui eu tô usando um vivo plástico. Vou precisar de 2 vezes esse vivo. Um pra parte da frente e um pra parte de trás. Vou precisar de um pedacinho de sintético pra gente encapar. E a gente vai fazer assim. Vamos dobrar assim, tá? Dessa forma, e vamos passar uma costurinha aqui. Aí, como o calcador tem uma cavinha, esse vivo, ó, vai encaixar certinho essa cavinha. E, se eu não me engano, tem umas 3 medidas de vivo, tá? De calcador. Então, comprem uma medida mais larga, que aí vocês não vão ter dificuldade. Vai facilitar pra costurar o vivo. E agora a gente só vem encapando, ó. Tentem costurar o mais na bordinha possível, tá? Pra que depois essa costura não apareça quando desvirar o estojo. É lógico que a transporte duplo, ela é bem mais rápida, tá? Até tô costurando aqui, tinha aí uns 5 meses que eu não fazia nada de sintético na minha máquina reta industrial. E dá pra perceber nitidamente como que a transporte duplo agiliza. Então, se você tiver com muita encomenda de sintético, conforme sua agenda for aumentando, aí compensa sim você trocar, tá? Ó, aqui eu cortei todo o excesso. E ficou perfeito, gente, ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Tá vendo? Ficou perfeitinho, sem defeito nenhum. Olha a parte de trás. E essa máquina eu estou utilizando somente para tecido, porque eu ainda faço peças em tecido. Eu ainda componho os kits das minhas clientes com fralda, manta, até kit de berço eu ainda faço, tá? Então, dá pra você fazer tranquilamente. Vamos aqui pegar direito da nossa tirinha aqui, com o direito aqui bem no meio. E vamos agora colocar o vivo, aplicar esse vivo aqui, que também é uma parte que vocês têm muita dificuldade. Posiciono aqui no meio. Retrocesso. Beiradinha com beiradinha. Tenta vir no mesmo rumo da costura que você encapou o vivo. Aqui você só movimenta o vivo, tá? Ó, você vai posicionando ele e girando, ó. Lembrando pra vocês que eu tô sem prática nenhuma nessa máquina. Desacostumei aqui com a velocidade dela, desacostumei com tudo. Porque a gente acostuma muito com a máquina que a gente tá atualmente, né? Depois que eu comprei o transporte duplo, eu não usei mais essa daqui pra fazer bolsas. Ó, arrebentou a minha linha aqui. Vou tirar. Vou passar aqui de novo.
E também, gente, vale muito lembrar pra vocês que uma máquina com a manutenção em dia é fundamental. Essa máquina minha, acreditem, eu nunca paguei técnico pra dar manutenção nela, tá? Tudo que sempre foi feito nela fui eu. Peça que teve que trocar. Ó, outra dica, eu troquei, comprei uma nova, tá? Essa chapinha aqui com essa parte e os dentinhos. Mas é uma chapinha tradicional mesmo, pra tecido, não comprei nada de plástico, de tafão. Simplesmente troquei e coloquei uma nova. Porque a que eu tinha tava muito desgastada e ela não puxava o sintético, como deveria ser. Tá? Então, se você fizer algumas melhorias, vai te ajudar. Chegou aqui no final, a gente corta. Dobro a minha tirinha. E pronto. Vamos cortar aqui os excessos. Ó, e ficou assim, tá? Perfeitinho, ó. Agora eu vou fazer o outro junto com vocês. Vamos encapar de novo aqui, outro vivo. Se você tiver mais confiança, coloca uma agulha mais grossa, tá? Uma agulha 16. Eu é porque realmente não tô usando mais, então eu nem compro agulha grossa. Só compro as fininhas e eu tô com uma 14. Agora a gente vai retirar aqui o excesso do vivo. E vamos aplicar nosso vivo aqui novamente. Aqui eu vou colocar uma argolinha, tá? Pra chaveirinho. Eu utilizo uma argolinha de 1 centímetro, passo uma tirinha aqui dentro, ó. Vou ter que tirar uma tirinha mais grossa, que essa ficou fininha. Dobro assim e posiciono aqui. Aí o lugar vocês veem onde fica melhor, tá? A minha eu vou colocar aqui em cima, no cantinho. Vou fazer o cantinho aqui primeiro. Posiciono. Corto o excesso e dobro. Pronto. Essa questão de calcador de vivo eu vou usar agora somente na hora do fechamento, tá? Agora eu vou utilizar o calcador normal pra fazer o canal do zíper. Reservo aqui, tá? Os meus 2 espelhos prontos. E vamos agora trocar o nosso calcador. Aqui eu tô utilizando um parafuso de engate rápido, tá? Esse aqui você só aperta ele e ele solta o calcador. Eu acho que facilita bastante o dia a dia. Tem gente que não gosta, que acha que essa partezinha aqui atrapalha, mas eu confesso que pra mim dá super certo, não me atrapalha. E agora a gente vai utilizar, vamos precisar aqui de 2 tirinhas que estão descritas lá pra vocês, a medida, no sintético, 2 vezes no forro, um zíper. E pra esse estojo, como ele é única abertura, eu vou utilizar 2 cursores, tá? Então, agora vamos aplicar o nosso zíper aqui. Vou posicionar direito do zíper com direito do sintético e direito do forro com o avesso do zíper. E vamos passar um pé de máquina aqui. Retrocesso. Ó, estico o meu zíper, tá? Pra ele ficar certinho. Só o zíper, o sintético não. Ó, ficou assim. Agora a gente vai virar e rebater uma costura aqui, tá?
Retrocesso. Vou contornar aqui essa costura para fechar a lateral. Vou cortar os excessos. E vou prender o outro lado agora. Direito do sintético com direito do zíper. Direito do forro com avesso do zíper. Mesma coisa. Retrocesso. E lembrando pra vocês, se vocês quiserem mudar as medidas, fiquem à vontade. Você pode trabalhar aí com a medida que você quiser, na largura do estojo, tá? Você respeitando o comprimento, que tá lá na descrição pra vocês, a largura você pode fazer conforme a sua necessidade. Vou virar aqui. Outra questão que a reta às vezes faz é sobre ela esticar o sintético. Porque na transporte duplo isso não acontece, porque ela puxa o sintético embaixo e em cima. Então, ela é dupla, transporte duplo, o nome já fala. Ela puxa tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, isso aqui não acontece, ó. Reparem, eu cortei o material, a mesma medida desse é a mesma medida desse. E olha aqui o que aconteceu. Aqui ele tá super alinhado, certinho, porém chegou aqui, ó, um lado aumentou simplesmente meio centímetro. Então, isso é uma questão que acontece bastante na reta, tá? Então, aí você tem que ficar atento pra cortar tudo aqui na medida certinha. A gente vai refilar e tirar esse excesso aqui, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Antes, vamos passar aqui o nosso zíper, nosso cursor. Passei 2 cursores. Vou pegar o meu tirantezinho aqui, ó, que vai ser o meu puxador do zíper. O meu facilitador, né, pra abrir o zíper. Vou passar uma costurinha pra prender ele aqui. Dos dois lados. Lembrando que aqui eu vou alinhar com essa parte que está correta, tá? Que a máquina não puxou. E já vou vir aqui passando a costura pra eu poder refilar, ó. O zíper eu vou deixar maiorzinho. E vou tirar esse excesso aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer a parte do fundo. Ó, a medida que eu passei pra vocês lá no PDF, vai sobrar um pouquinho, tá? Vai sobrar 1 centímetro, então vocês diminuam lá. Acredito que eu coloquei lá 8 centímetros de largura do folho da parte de baixo. Então, vocês vão colocar 7 centímetros, tá? De largura. Mas lembrando que a largura, vocês podem trabalhar com ela, colocar a largura que vocês quiserem. Só respeitem essa medida aqui do comprimento, tá bom? Porque o folho tem que ficar a mesma medida pra encaixar naquele molde que eu passei pra vocês. Então, aqui a gente vai prender, ó, direito do sintético com direito e avesso do forro com avesso do forro. E vamos passar uma costurinha aqui. Um pé de máquina. Retrocesso. Gente, é somente a medida que tá lá descrito para estojo com abertura única, tá? Com uma abertura. As outras medidas tá correta, a lateral. É só essa daqui que vocês vão diminuir 1 centímetro. Mas se quiser fazer igual eu tô fazendo aqui, ó, faz o estojo, depois você faz o fole do zíper, depois você refila, tá? Vamos fazer junto aqui pra vocês verem, ó. Vou fazer de cá também a mesma coisa. Vou virar aqui somente o sintético, rebater, uma costurinha aqui. Do outro lado a mesma coisa, somente o sintético, ó. E vamos rebater a costura. E agora a gente vai fechar essas laterais. Desviro. E vamos aqui agora fechar esse ladinho aqui, ó. Uma costurinha de segurança, tá?
E aqui eu já vou passar a costura diminuindo aqui o meu 1 centímetro. Depois eu posso cortar tranquilamente. Pronto, o canal do nosso zíper está finalizado. E agora a gente vai encontrar os meios, ó. Vou posicionar costura com costura. Vou dar um piquezinho de cada lado. Agora eu vou voltar o meu calcador de viés. De viés não, gente, vivo. Eu não sei porquê, mas eu confundo demais essas duas palavras. Meu cérebro não acostumou ainda. Agora a gente vai posicionar aqui a parte de cima, tá? O meio dela com a parte de cima do estojo. Meio, ó. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, meio. Deixa eu focar. Meio do meu espelho com o meio do meu canal do zíper. E vou dar um retrocesso aqui, tá? Só pra prender esse meio aqui. Quebrou minha agulha, gente. É o que eu esperava que ia acontecer por causa da minha agulha ser fina, tá? Na hora de fechar, é importante que seja uma agulha grossa mesmo. Eu vou trocar e volto. Eu acabei de ver, meninas, que na verdade a minha agulha não é a 14, é a 11. Por isso que quebrou, tá? Então não vai dar pra vocês visualizarem aí, eu acho. Porque o número é muito pequenininho, né? Ó, mas é a 11. Então era impossível não quebrar mesmo. Mas já teve bolsa de quebrar 11 agulhas, tá? Na reta industrial, quando eu comecei. E hoje em dia eu faço 11 bolsas sem quebrar uma agulha na transporte duplo. Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar pra vocês que a transporte duplo não é bem melhor. Ela é bem melhor. Dá pra fazer na reta? Com certeza, tá? Até você conseguir adquirir o seu transporte duplo. Mas se você for trabalhar somente com sintético, eu te aconselho muito ter uma transporte duplo. Então, aqui eu já dei o meu retrocesso aqui na parte de cima. Vou agora prender aqui a parte de baixo, meio com meio. Vamos com calma, porque a minha agulha é super fina. Principalmente nessas partes que tem muita camada. Ó, prendi. Agora, eu nem vou tirar ela da máquina, tá? Eu já vou encaixar aqui, ó, o meu espelho no meu estojo. Se você quiser, pode colocar clipezinho, tá? Eu não vou nem colocar clipe, já vou vir fechando. Nessa hora, tenta fazer a costura pra dentro das costuras que já existem, tá? Pra que na hora de desvirar, a sua peça não apareça as costuras. Ó, agora eu já vou encaixar aqui o outro lado. Sem tirar a peça da máquina, eu já vou colocar o viés. Aqui eu já tenho ele pronto, tá? Eu compro assim prontinho. E a gente já encaixa e já vem fechando aqui, dando acabamento. Ó, chega lugar que eu vejo que ela vai quebrar se eu insistir, porque a agulha é muito fininha. É a agulha de fralda, né? Que a gente usa 9 ou a 11. Bom, eu utilizo 9 ou a 11 pra tá fazendo fralda. Então, não é a ideal de jeito nenhum pra fazer isso daqui que a gente tá fazendo.
O sintético é muito grosso, são muitas camadas para uma agulha 11. Na transporte duplo eu tô usando uma agulha 23, pra vocês terem uma ideia. Inclusive, gente, os meus primeiros projetos eu fiz na reta, tá? Se vocês olharem lá na minha bio, tem todos os projetos. Então, os primeirinhos foram feitos aqui, nessa máquina. Então, meninas, aqui eu já cortei, tá? O excesso do meu viés de acabamento. E agora a gente vai desvirar. Lembrando vocês que pra que não apareça costura aqui, ó, é importante que na hora de fechar, você passe a costura pra dentro das costuras que já tem, tá? Aí o seu trabalho vai ficar perfeitinho, não vai mostrar nada. Aqui você pode aquecer com o secador, se você quiser, mas eu não vejo necessidade por ser uma peça pequena. Se você não tiver EVA 2 milímetros, que é o que eu utilizei aqui, pode utilizar o EVA 3 milímetros, tá? Pode fazer na máquina doméstica? Gente, eu nunca fiz, não sei falar pra vocês se vai dar certo, porque a doméstica é uma máquina que não foi feita pra costurar esse tanto de camada. Se você for fazer na doméstica, eu te aconselho fazer com tecido. Aí você faz aí um quilt, né? Estrutura o seu estojo com manta R2 e faça no tecido. No tecido, acredito que fica bom sim. Mas, pra fazer esse aqui, eu acredito que a doméstica não dá certo. Mas façam os testes, né? E, ó, tá pronto o nosso estojo. Esse estojo ficou bem fininho, tá? Porém, ele é bem espaçoso, ideal pra levar pra escola. Apesar de ter ficado fino,
ele cabe muita coisa, tá? Então, assim, é bem espaçoso. Então, essa largura aqui vocês podem trabalhar, pode fazer ela maior, menor, enfim, pode fazer várias divisórias, que é o outro vídeo. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo do estojo triplo, que você pode usar pra fazer duplo, pode usar pra fazer com 4 divisórias e usar a criatividade. Quanto mais divisórias, mais dificuldade pra fechar, tá? Então, se você tem só a reta, te aconselho fazer no máximo aí com 3 divisórias e faça com sintético bem maleável, como por exemplo o cedro ou então o Duna, que é o sintético, né, mais queridinho, pelo menos aqui no meu ateliê, o que eu mais uso é o Duna, tá? Esse aqui é um perolizado. Esse sintético eu ganhei de brinde, tá? Lá da JR Plásticos. Eles me deram um pedacinho de brinde e deu pra fazer um estojo. E é isso. Agora eu vou fazer um pingentinho aqui pra colocar e mostro pra vocês, pra finalizar a nossa aula. Pra fazer esse chaveirinho, minha segunda paixão é o crochê, então eu vou utilizar ele. Eu peguei aqui um fio de amigurumi, fiz 54 correntinhas e 2 carreirinhas de ponto baixo, tá? Vou achar aqui o meio, dobro ele assim e faço um lacinho mesmo, bem simples, tá? Só pra dar um charmezinho aqui no meu estojo. Ajeito bonitinho. E agora a gente vai aqui com a agulha e a linha. Vamos fazer o acabamento aqui. Passei a linha pelo meio, deixei uma pontinha menor aqui, ó. E vou dar várias voltas aqui no meio. Agora eu vou dar um nozinho aqui atrás. Corto. Pode passar aqui um pinguinho de cola, tá? Pra firmar isso daqui. E ficou assim, o lacinho. Eu peguei aqui um elozinho de corrente, abri, passei aqui atrás, tá? E coloquei o lacinho. E é isso. Tá pronto o nosso estojo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima.